Você consegue imaginar um mundo onde assistir a um filme em casa exigia sair de casa, enfrentar filas e correr contra o relógio para evitar multas? No final da década de 90, essa era a realidade. E tudo mudou graças a uma ideia improvável, nascida de um simples envelope enviado pelo correio. Mas uma ideia ousada, nascida de uma simples experiência com os correios, mudou para sempre o entretenimento doméstico. Esta é a jornada da Netflix, de um envelope com um disco a um império digital que redefine como o mundo consome conteúdo. Tudo começou com dois homens, Reed Hastings, ex-fuzileiro naval com visão estratégica, e Mark Randolph, um especialista em startups e inovação. Juntos, eles fundaram uma empresa que hoje vale mais de 180 bilhões de dólares. Bastidores do Mundo apresenta a ascensão da Netflix. Mark Randolph nasceu em 1958 em Nova York. Vindo de uma família de classe média alta, cresceu fascinado por sistemas, eficiência e empreendedorismo. Ainda criança, via seu pai engenheiro construir maquetes de trens com detalhes impressionantes, o que despertou nele o gosto pela precisão e inovação. Isso o marcou profundamente e moldou sua forma de pensar. Tudo pode ser sistematizado, melhorado e reinventado. Após experiências em pequenas empresas e uma breve passagem como corretor de imóveis, ele encontrou sua vocação na criação de negócios. Seu espírito empreendedor floresceu com tentativas ousadas. Algumas deram certo, outras falharam. I've had a chance to work with scores of other early stage companies and hundreds of entrepreneurs, and I've learned that there really is only two important ingredients to disruption and innovation. Mas nenhuma tão marcante quanto a que surgiria ao lado de Reed Hastings. Reed, por sua vez, era um matemático nato, ex-fuzileiro naval e CEO da Pure Software. Em 1996, após a aquisição de uma das startups de Mark, os dois passaram a dividir caronas diárias até o trabalho. E nesses trajetos, ideias de negócios começaram a surgir. Shampoo personalizado, pranchas de surf, tacos de beisebol, mas nada parecia disruptivo o suficiente. Até que os DVDs apareceram. Mark teve uma ideia simples: testar se era possível enviar um disco por correio sem danos. Colocou um CD em um envelope comum e o mandou para a casa de Reed. No dia seguinte, o disco chegou intacto. Aquilo bastou para acender a centelha da inovação. Em 1997, nascia oficialmente a Netflix. A proposta era ousada: permitir que as pessoas alugassem DVDs pela internet e os recebessem em casa. Mas colocar isso em prática exigia mais do que uma boa ideia. Exigia estrutura, capital e coragem para enfrentar os gigantes da indústria. Na época, o mercado era dominado pela Blockbuster, que contava com mais de 9.000 lojas físicas espalhadas pelo mundo. A Netflix, por outro lado, era uma pequena startup tentando quebrar o paradigma do aluguel presencial. Competir com uma gigante parecia insano, e de certo modo, era mesmo. Os primeiros meses foram difíceis. Faltavam recursos, tecnologia e reconhecimento. A empresa quase faliu. Foi um momento crítico. A empresa estava à beira do colapso, sem recursos para seguir adiante. Funcionários estavam desmotivados, as contas se acumulavam e o fracasso parecia inevitável. Foi então que, em um gesto inesperado e comovente, a mãe de Mark entrou em cena. Ela acreditava tanto na visão do filho que decidiu investir os últimos $25 mil necessários para manter a operação. Esse ato de fé
Não foi apenas um socorro financeiro, foi a fagulha emocional que reacendeu a esperança dentro da equipe e deu fôlego a um projeto que quase foi enterrado antes mesmo de começar a crescer. Em 1999, a Netflix lançou o modelo de assinatura mensal. Os usuários poderiam alugar quantos DVDs quisessem por uma taxa fixa. Essa inovação acabou com as odiadas multas por atraso e ofereceu liberdade ao consumidor. Era uma revolução discreta, mas poderosa. No ano seguinte, Reed e Mark bateram a porta da Blockbuster com uma proposta: vender a Netflix por $50 milhões. A resposta foi uma gargalhada alta, quase debochada. Os executivos da Blockbuster não apenas recusaram a proposta, como zombaram da ideia de que o futuro do entretenimento poderia estar fora das lojas físicas. Para eles, a Netflix era apenas uma moda passageira, um projeto de nicho fadado ao fracasso. And we flew to Dallas. We went up to the 27th floor of this building. We were ushered into a conference room which seemed to be about the size of this room. All the Blockbuster guys came in their very expensive suits, and we were there in our Silicon Valley t-shirts and jeans. And we all sat down to pitch. And we said, it's great, we will do the online business, you'll do the stores, we'll have synergy, won't that be great? And they shook their heads in the right place, and then they asked the big question: how much should we pay for you? And my partner, Reed, screwed up his courage, and he said, $50 million? And that's exactly the reaction that they had. I remember so distinctly sitting there quietly, just thinking, oh, now we're going to have to kick their ass. Mal sabiam que estavam diante da maior virada estratégica da indústria de mídia e que aquela risada custaria bilhões de dólares e a própria sobrevivência da Blockbuster. A gigante não via futuro no modelo digital. Anos depois, a Blockbuster pediria falência. A pequena startup venceu o Titã. Em 2007, a Netflix deu o passo mais ousado até então. Lançou o serviço de streaming. Com essa inovação, a espera pelos DVDs tornou-se coisa do passado. Pela primeira vez, os usuários podiam acessar filmes e séries de forma instantânea, com apenas alguns cliques, no conforto de casa. Era o início de uma nova era, que transformaria a forma como o mundo se relacionava com o entretenimento. Podiam assistir ao conteúdo instantaneamente pela internet. No início, o catálogo era limitado e a banda larga não era tão acessível. Mas a aposta estava no futuro, e o futuro chegou. O streaming se tornou o formato preferido do público. As noites de sexta-feira nunca mais seriam as mesmas. À medida que crescia, a Netflix percebeu que não bastava distribuir conteúdo. Era preciso produzir. House of Cards foi o primeiro grande sucesso original. Depois vieram Stranger Things, The Crown, La Casa de Papel, Round 6 e muitas outras produções que conquistaram o mundo. A empresa também apostou em algoritmos de recomendação, criando uma experiência personalizada para cada usuário, um dos grandes diferenciais da plataforma. Tudo isso contribuiu para fidelizar assinantes e ampliar sua base global. Essa evolução exigiu decisões difíceis. Em 2001, uma crise obrigou a demissão de 1/3 dos funcionários. Foi uma virada dolorosa, mas essencial. Segundo Mark, foi nesse momento que a empresa se tornou realmente eficiente. Eles aprenderam a trabalhar com menos, mas com mais foco. Em 2008, veio o primeiro grande passo rumo à dominação tecnológica. A Netflix fechou parceria com a Microsoft e levou o streaming para o Xbox. Isso mudou tudo. A plataforma saiu dos navegadores e entrou nas salas de estar. Logo, outros dispositivos foram integrados: Smart TVs, tablets, celulares.
A Netflix virou um botão no controle remoto. Estava presente em todo lugar, a qualquer hora. Com mais de 230 milhões de assinantes, a Netflix se consolidou como uma gigante global, presente em mais de 190 países. Mas nem tudo foi fácil. Em 2023, a empresa implementou medidas para limitar o compartilhamento de senhas, uma prática comum entre usuários. A reação foi imediata: cancelamentos em massa, críticas nas redes sociais e um abalo na imagem da marca. Ao mesmo tempo, a concorrência se intensificava. Plataformas como Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max e Apple TV Plus investiam pesado em conteúdo original, mudando o equilíbrio de forças no mercado do streaming. A Netflix respondeu com mais produções exclusivas, expansão global e testes de novos modelos de monetização. A empresa entendeu que a estagnação seria o fim. Criou planos com anúncios, diversificou idiomas, apostou em realities. A dona Netflix me chamou para uma missão das brabas. Criar um reality show novo precisava de alguma coisa que fosse diferente. Documentários. Petra, the first time voting in a historical election. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E produções regionais. Tentar esquecer, nem tentar dormir. Tá tudo podre. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Estava claro, a guerra do streaming era real e vencer exigia adaptação constante. A trajetória da Netflix é mais do que uma lição de negócios. É um manual de como transformar rejeição em combustível, inovação em arma e persistência em legado. Uma história que prova que até as ideias mais improváveis podem mudar o mundo, quando guiadas por visão e coragem. De um envelope com um CD a uma plataforma que define os rumos do entretenimento digital, a empresa foi capaz de alterar completamente os hábitos culturais do século XXI. Ela não apenas criou uma nova forma de consumir conteúdo, ela obrigou o mundo inteiro a acompanhar sua velocidade. Mudou o marketing, a produção audiovisual, a distribuição e a forma como artistas e estúdios se relacionam com o público. Seu maior feito não foi apenas se tornar líder de mercado. Foi reinventar uma indústria inteira e provar que, em tempos de mudança, coragem e visão são as únicas certezas que valem a pena seguir.